Meu nome é Gabriel e o que eu vou contar agora não é uma lenda nem uma história que ouvi de alguém. É algo que aconteceu comigo, algo que vivi e que me deixou uma marca que o tempo não apaga. Eu sempre amei a Amazônia. Cresci ouvindo os contos dos antigos, as lendas sobre os seres que habitam a floresta e as águas. Mas no fundo, eu sempre achei que eram apenas histórias para assustar crianças, uma forma de preservar a mata de olhares curiosos. Eu era um botânico, um cientista, e a razão sempre foi meu guia. Até que a razão se curvou diante do inexplicável. Há uns 3 anos, fui designado para uma pesquisa em uma área remota da floresta, no interior do Pará, perto de uma cachoeira, que os locais chamavam de Cachoeira Silenciosa. O nome, por si só, já era um paradoxo. Como uma cachoeira pode ser silenciosa? A equipe da universidade que me enviou não deu muita importância às histórias. Eles queriam as amostras de plantas, os dados, a ciência. E eu, com minha mente pragmática, estava ansioso para desvendar o mistério por trás do nome. Talvez fosse alguma peculiaridade geológica, um efeito acústico da rocha, pensei. Estava enganado. Chegamos à comunidade ribeirinha mais próxima depois de dias de viagem, primeiro de barco, depois em uma canoa menor, navegando por igarapés estreitos e sinuosos. A comunidade era pequena, isolada, e o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o zumbido distante de insetos. Quando perguntei sobre a Cachoeira Silenciosa, os olhos dos moradores se arregalaram. As crianças se encolheram atrás das mães e os mais velhos balançaram a cabeça, murmurando algo sobre não ir lá. Um velho canoeiro com a pele curtida pelo sol e pelos anos de rio me alertou. Lá não tem barulho de água, moço. Tem barulho de alma. Eu sorri, agradeci o aviso e segui meu caminho, convencido de que eram apenas superstições. Meu guia, um jovem ribeirinho chamado João, era menos supersticioso, ou pelo menos tentava ser. Ele me acompanhou até a trilha que levava à cachoeira, a uns 2 dias de caminhada pela mata densa. O silêncio da floresta era diferente do silêncio da cidade. Era um silêncio vivo, cheio de sons sutis que se misturavam em uma sinfonia natural. Mas, à medida que nos aproximávamos do nosso destino, percebi que o silêncio estava mudando. Os pássaros cantavam menos, o murmúrio dos insetos diminuía. E até mesmo o vento parecia prender a respiração entre as folhas. Uma sensação de opressão começou a se instalar. Montamos acampamento em uma clareira a cerca de 1 hora da cachoeira. João estava inquieto. Ele me olhava de vez em quando, como se esperasse que eu dissesse algo. O fogo da fogueira crepitava, mas o som parecia fraco, abafado, como se estivesse lutando contra algo invisível que sugava o som ao nosso redor. Naquela noite, eu não consegui dormir. Não era medo, ainda não. Era uma inquietação, uma sensação de que algo estava fora do lugar. O ar estava pesado, denso, e eu podia sentir o cheiro úmido da mata misturado com um aroma estranho, algo como terra molhada e mofo antigo. Na manhã seguinte, prosseguimos para a cachoeira. A cada passo, o silêncio se intensificava, tornando-se uma presença quase física. Eu podia sentir meus próprios batimentos cardíacos, o som da minha respiração. Quando finalmente chegamos, o que eu vi me deixou sem palavras. Era uma cachoeira majestosa, com uma queda d'água imponente, mas não havia som. Nenhuma gota, nenhum borbulhar, nenhum rugido. A água caía em uma cortina branca, mas era como se o som estivesse aprisionado, contido por alguma força invisível. Era belo e aterrorizante ao mesmo tempo. João estava pálido. Seus olhos estavam fixos na queda d'água e ele murmurava algo que eu não conseguia distinguir. Eu, com minha mente científica, tentei encontrar uma explicação. Talvez a água fosse tão densa ou a rocha tivesse alguma propriedade em comum. Mas por mais que eu tentasse racionalizar, a sensação de que algo estava fundamentalmente errado não me abandonava.
Peguei minha câmera, tirei fotos, coletei amostras de água e rocha, tentando manter a mente ocupada com o trabalho. Enquanto eu trabalhava, comecei a sentir uma leve tontura, um zumbido sutil nos ouvidos, quase imperceptível, mas persistente. João, entretanto, estava cada vez mais agitado. Ele puxou minha manga, implorando para que fôssemos embora. "Não devemos ficar aqui, moço. Ela não gosta de barulho", ele disse, com a voz tremendo. Eu tentei acalmá-lo, mas seus olhos estavam fixos na cachoeira, como se visse algo que eu não podia. A essa altura, o zumbido nos meus ouvidos estava mais forte, acompanhado de uma sensação de pressão na cabeça. Comecei a sentir o peso do silêncio, como se ele estivesse me esmagando. Foi então que aconteceu. Um movimento na cortina d'água. Uma forma. Não era um reflexo, nem uma ilusão de ótica. Era uma figura esguia, alta, com cabelos longos e escuros que pareciam flutuar na água. Ela estava de costas para nós e eu não conseguia ver seu rosto, mas podia sentir sua presença. Uma presença antiga, pesada, quase melancólica. João soltou um grito abafado e caiu de joelhos, cobrindo os olhos. Eu, paralisado, não conseguia desviar o olhar da figura. O zumbido nos meus ouvidos se transformou em um lamento, uma melodia triste e distante que parecia vir de dentro da cachoeira. Não era um som audível com os ouvidos, mas algo que eu sentia vibrar em meus ossos. A figura na água começou a se virar, lentamente, e a melodia se intensificou, preenchendo minha mente. Eu podia sentir o frio que emanava dela, um frio que me penetrava até a medula. Quando ela finalmente se virou completamente, eu a vi. Seus olhos eram abismos escuros, vazios de qualquer emoção. Seus lábios estavam entreabertos, mas nenhum som saía deles. Apenas a melodia fantasmagórica que parecia ecoar dentro da minha própria cabeça. Ela estendeu uma mão em minha direção, uma mão pálida e translúcida, como se feita de água. Eu senti um puxão, uma atração irresistível em direção à cachoeira, como se ela quisesse me engolir em seu silêncio. João, ainda de joelhos, começou a recitar uma prece antiga com a voz embargada pelo pânico. As palavras dele, sussurradas, pareciam lutar contra a melodia silenciosa da cachoeira. A figura parou. A mão estendida congelou no ar, e seus olhos vazios fixaram-se em João. O lamento na minha mente diminuiu, quase desaparecendo, e por um breve instante, um som abafado, como o de um trovão distante, pareceu vir da cachoeira. Então, com um movimento rápido e fluido, a figura se desfez na cortina d'água, desaparecendo tão silenciosamente quanto surgiu. O lamento cessou por completo, e o zumbido nos meus ouvidos diminuiu, deixando apenas um eco persistente. O silêncio na cachoeira permaneceu, imponente, mas a sensação de opressão começou a se dissipar, substituída por um terror profundo. João me puxou, os olhos arregalados, e sem dizer uma palavra começou a correr de volta pela trilha. Eu o segui, ainda em estado de choque, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Corremos pela mata sem olhar para trás, até que o silêncio opressor da cachoeira não pudesse mais nos alcançar. Voltamos para a comunidade ribeirinha, exaustos e traumatizados. O velho canoeiro nos olhou com um olhar de quem já sabia. Ele disse que a Cachoeira Silenciosa era guardada por uma Senhora das Águas. Um espírito antigo que não tolerava barulho e que seu lamento podia aprisionar a alma de quem a ouvisse. Ele disse que fomos sortudos por termos João, que suas preces a afastaram. Desde aquele dia, eu nunca mais voltei para a Cachoeira Silenciosa. As amostras que coletei estavam todas danificadas. As fotos saíram borradas, com manchas escuras onde a figura deveria estar. Eu larguei a pesquisa e voltei para a cidade, mas o silêncio da cachoeira e o lamento fantasmagórico me perseguem. Às vezes, no meio da noite, eu acordo com a sensação de estar sendo observado, e o zumbido retorna, baixo, persistente.
Eu sei que muitos vão duvidar, que vão dizer que foi alucinação ou cansaço, mas eu senti, eu vi. E se você um dia se encontrar em um lugar onde o som da água não existe, onde o silêncio é uma presença, eu te dou um conselho: fuja. Há coisas na Amazônia que não deveriam ser perturbadas, e a Senhora da Cachoeira Silenciosa é uma delas. Meu nome é Lucas e eu sou um documentarista de natureza. Passei a maior parte da minha vida adulta imerso nas paisagens mais selvagens do planeta, sempre em busca daquela imagem perfeita, daquele comportamento animal nunca antes registrado. Já enfrentei ursos, nadou com tubarões, escalou montanhas inóspitas. A natureza, para mim, era um espetáculo grandioso, por vezes perigoso, mas sempre explicável. Era a ciência em sua forma mais pura, a beleza intocada. Mas o que aconteceu na Amazônia, em uma expedição que deveria ser rotineira, mudou tudo isso. Era para ser uma viagem de 10 dias, um projeto sobre a fauna noturna do Rio Negro, uma área que eu conhecia bem. Eu já havia acampado nas ilhas de Anavilhanas e navegando por igarapés sinuosos, sempre com a câmera em punho e a mente alerta. Mas essa expedição era diferente. Eu estava sozinho, acompanhado apenas de um guia local, o mestre Jaci, um homem de poucas palavras e olhos profundos, que conhecia a floresta como a palma da mão. Ele era uma lenda entre os ribeirinhos, conhecido por sua capacidade de prever o tempo e por uma estranha quietude que parecia emanar dele. Os primeiros 6 dias foram como eu esperava. Longas horas de espera silenciosa, capturando a vida noturna com minhas câmeras de visão infravermelha. Corujas, onças pintadas distantes, macacos noturnos, tudo seguindo o roteiro. Mestre Jaci, com sua intuição aguçada, sempre nos levava aos melhores pontos, parecendo sentir a presença dos animais antes mesmo de eu ouvir um galho quebrando. Ele me falava pouco, mas seus gestos e seu olhar me diziam mais do que qualquer palavra. Ele tinha um respeito quase reverencial pela floresta, e eu, em minha busca por imagens, tentava emular essa reverência. Montávamos acampamento em locais diferentes a cada noite, seguindo a trilha dos animais. O mestre Jaci sempre escolhia os pontos com cuidado, verificando o vento, a proximidade da água, a densidade da mata. Na noite do 6º dia, chegamos a uma clareira que à primeira vista parecia perfeita. Grama baixa, algumas árvores enormes fornecendo sombra e um riacho serpenteando nas proximidades. Mas ao descer da canoa, uma sensação estranha me atingiu. Era um silêncio diferente. Não o silêncio vibrante da floresta cheia de vida, mas um silêncio opressor, quase morto, como se o ar tivesse sido sugado. Mestre Jaci parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram levemente e ele olhou ao redor, uma tensão que eu nunca tinha visto nele. Ele pegou uma pequena trouxa de folhas secas de seu bornal e as queimou em um pequeno braseiro, soprando a fumaça em diferentes direções. Eu, acostumado com os rituais locais, não dei muita importância, mas a seriedade em seu rosto me fez ficar em alerta. Lugar que não fala não é pra gente, ele murmurou, e eu senti um arrepio na espinha. Montamos o acampamento. O fogo crepitava, mas o som parecia abafado, como se as chamas estivessem lutando para serem ouvidas. A comida, que normalmente me confortava com seu cheiro e calor, parecia insossa. Eu olhava para mestre Jaci, que estava sentado em silêncio, com o olhar fixo na mata escura. De vez em quando ele murmurava palavras que eu não entendia, em uma língua antiga que parecia vibrar no ar. Naquela noite, a escuridão da floresta era mais densa do que o normal. Eu liguei minhas câmeras noturnas, apontando-as para a mata ao redor do acampamento. A tela verde mostrava árvores, sombras indistintas, mas nada fora do comum. Mas eu sentia algo, uma presença. Não era o farfalhar de folhas de um animal, nem o zumbido dos insetos. Era algo mais sutil,
uma sensação de que estávamos sendo observados por algo que não era feito de carne e osso. O mestre Jaci estava deitado, mas seus olhos estavam abertos, fixos no céu noturno, e ele continuava a murmurar. Por volta das 2 da manhã, ouvi o primeiro som. Não era um som alto, nem um grito, era um sussurro. Não vinha de um ponto específico, mas parecia flutuar no ar, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Era uma voz, mas não uma voz humana. Era um amálgama de sons, como folhas secas se arrastando, o gemido da madeira velha e um chiado baixo, quase inaudível. Eu peguei meu gravador de áudio, mas ao ligá-lo, o som do sussurro desapareceu, como se tivesse sido engolido pelo silêncio. Eu chamei o mestre Jaci em voz baixa. Ele não respondeu, mas seus olhos se voltaram para mim, e eu vi o terror neles. Ele fez um sinal com a mão, pedindo silêncio. O sussurro voltou, mais alto agora, mais definido. Eu conseguia discernir algumas palavras, ou o que pareciam ser palavras, em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Era uma língua antiga, gutural, e as palavras pareciam se arrastar, carregadas de uma melancolia profunda. Não ouve, mestre Jaci sussurrou, a voz rouca. Não olha, mas eu era um documentarista, um homem da ciência. Minha natureza me impulsionava a investigar, a entender, e eu não consegui seguir o conselho dele. Acendi minha lanterna e apontei para a direção de onde o som parecia vir. O facho de luz cortou a escuridão, mas não revelou nada. Apenas árvores, sombras. O sussurro se intensificou, agora com um tom de repreensão, quase de dor. Então, a tela da minha câmera noturna piscou. Uma forma esguia, alta, apareceu no canto do quadro. Não era uma onça, nem um macaco. Era algo que se movia de forma antinatural, contorcendo-se como uma fumaça densa, mas com uma estrutura que parecia vagamente humana. Não tinha olhos nem rosto, apenas uma massa escura que se retorcia na penumbra. O sussurro se transformou em um gemido longo e arrastado, e eu senti um frio glacial me atingir, mesmo sob o calor abafado da selva. Mestre Jaci pegou seu facão e eu o vi riscar um círculo no chão ao nosso redor, derramando sobre a linha uma substância que parecia uma mistura de cinzas e ervas. Ele acendeu um novo braseiro e a fumaça começou a se espalhar, carregando um cheiro forte e acre. O gemido da criatura se intensificou e a forma escura na tela da câmera começou a se aproximar, um movimento lento e inelutável. Não respira. Mestre Jaci sussurrou com os olhos fixos na mata. Não inspira o ar dela. Eu tentei prender a respiração, mas o pânico estava começando a se instalar. A forma escura estava cada vez mais perto e eu podia sentir o ar ao redor se tornando rarefeito, pesado, como se a própria vida estivesse sendo sugada de mim. A tela da câmera começou a apresentar falhas, distorcendo a imagem, e o som do gravador de áudio se transformou em um chiado agudo e ensurdecedor. Foi então que a criatura se materializou, não em carne e osso, mas como uma distorção do próprio ar. Era uma figura alta e esguia, feita de sombras densas que se moviam e se contorciam, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. Não tinha rosto, mas eu sentia seus olhos gélidos e famintos me encarando. O sussurro, agora uma cacofonia de vozes indistintas, parecia penetrar minha mente, tentando me seduzir, me puxar para a escuridão. Mestre Jaci, com uma coragem que eu nunca tinha visto, levantou-se e ergueu o facão. Ele proferiu palavras em sua língua antiga, palavras que pareciam carregar a força de séculos de sabedoria e medo. A sombra recuou ligeiramente, como se as palavras o tivessem atingido. Mas ela não desapareceu. Ela pairava ali, uma presença ameaçadora, esperando. Ela quer a alma, mestre Jaci murmurou, sem tirar os olhos da criatura. Ela se alimenta da vida, e aqui ela tem fome. A criatura avançou novamente e eu senti uma pressão no meu peito, como se algo estivesse tentando me esmagar. Meus pulmões ardiam.
Eu não conseguia respirar. Eu vi a sombra se estender, uma mão esguia de pura escuridão vindo em minha direção. Eu fechei os olhos, esperando o impacto, mas o impacto nunca veio. Um brilho forte, dourado, emanou da fumaça do braseiro de Mestre Jaci. A sombra recuou, emitindo um som que não era um grito, mas um uivo de dor e frustração. Ela se desfez na escuridão, dissolvendo-se no ar rarefeito, deixando apenas o silêncio e o cheiro acre da fumaça. Mestre Jaci, ofegante, caiu de volta ao chão. Ele não disse nada, mas seus olhos me contaram tudo. A criatura havia se ido por enquanto, mas ela voltaria. O 7º dia na selva. Era o dia em que o véu entre os mundos se tornava mais tênue. O dia em que as coisas que a floresta esconde podiam ser vistas e podiam nos ver também. Nós não dormimos o resto da noite. Mestre Jaci ficou em vigília, renovando o braseiro e murmurando suas preces. Eu fiquei ao seu lado, a câmera e o gravador desligados, sem coragem para ligá-los novamente. A sensação de terror, de que algo inominável nos espreitava, não nos abandonou. Ao amanhecer, o sol trazia um pouco de alívio, mas o silêncio daquela clareira ainda era opressor. Desmontamos o acampamento em tempo recorde, sem dizer uma palavra. Mestre Jaci liderava o caminho de volta, seus passos apressados e determinados. Não paramos para descansar, não comemos. Apenas andamos, guiados pelo desejo desesperado de sair daquele lugar. Quando finalmente chegamos à comunidade ribeirinha, eu estava exausto, mas ileso. Mestre Jaci me olhou e, pela primeira vez, eu vi uma emoção além da quietude em seus olhos. Alívio. Ele disse que aquela criatura era um devorador de vidas, um espírito antigo que se alimentava da energia vital dos seres vivos e que o silêncio era sua arma, o campo onde ele operava. Eu nunca mais voltei para aquela parte da Amazônia. Minhas imagens da expedição estavam todas arruinadas, com distorções e sombras inexplicáveis. Meu equipamento de áudio estava danificado, o chiado infernal persistia em qualquer gravação. Mas o pior de tudo não foi o equipamento perdido, foi a minha percepção da natureza. Eu, o homem da ciência, fui forçado a encarar o inexplicável, o incompreensível. Às vezes, quando o silêncio da cidade se torna muito intenso, eu sinto aquele sussurro, aquela presença. Não tão forte quanto na selva, mas o suficiente para me lembrar. Lembro-me do Mestre Jaci, de seus olhos, de sua coragem. E me pergunto quantas outras coisas o homem não pode documentar, não pode explicar, e que é melhor que assim permaneçam, escondidas nas profundezas da selva. Se você um dia for para a Amazônia e se o silêncio da floresta começar a te engolir, preste atenção. Pode não ser apenas a ausência de som, pode ser que algo esteja esperando, especialmente no 7º dia. Meu nome é Ana e eu sou meteorologista. Minha vida é sobre padrões, dados, previsões. Eu lido com a lógica fria da atmosfera, com a certeza de que cada fenômeno tem uma explicação científica. Chuva é condensação, vento é diferença de pressão e a neblina, bem, a neblina é apenas um tipo de nuvem que toca o chão. Ou assim eu sempre acreditei, até a minha última expedição à Amazônia. O que eu vi lá me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo e sobre a própria realidade. Há cerca de um ano, fui enviada para uma estação de pesquisa remota, encravada na Serra do Aracá, no estado do Amazonas. O objetivo era estudar os padrões de umidade e a formação de névoas orográficas, um fenômeno relativamente comum em regiões de serra, mas que ali tinha uma intensidade peculiar. A estação era pequena, com apenas 3 cientistas e 2 técnicos de campo. Eu era a única meteorologista e estava animada com a oportunidade de coletar dados inéditos. A região era de uma beleza estonteante, com montanhas cobertas por uma floresta densa e rios que serpenteavam como veias azuis.
mas também era um lugar de isolamento. O acesso era difícil e as comunidades ribeirinhas mais próximas ficavam a dias de barco. Os moradores locais, quando falavam da Serra do Aracá, sempre o faziam com um tom de respeito e um certo temor. Falavam de espíritos da montanha e de uma dama da neblina que guardava os picos mais altos. Eu, claro, sorria e anotava as lendas para um futuro estudo antropológico. Afinal, eu estava ali para a ciência. Os primeiros dias na estação foram produtivos. Eu instalava sensores, verificava dados e a rotina me mantinha ocupada. A neblina, como previsto, era uma constante. Ela subia das florestas úmidas dos vales, envolvendo os picos da serra em um manto branco e espesso. Era linda, misteriosa, mas para mim era apenas um fenômeno atmosférico. Eu a via se formar, se dissipar, seguindo as leis da física. Foi na segunda semana que as coisas começaram a mudar. A neblina começou a se comportar de uma forma estranha. Em vez de se dissipar com o sol da manhã, ela persistia, mais densa, mais fria. E não era um frio normal. Era um frio que parecia penetrar a pele, os ossos, chegando até a alma. Os outros cientistas também notaram. Comentavam sobre a umidade incomum e a visibilidade cada vez mais restrita. Em uma tarde, enquanto eu verificava um dos sensores instalados em um pico mais alto, a neblina desceu tão rápido que fui pega de surpresa. Em segundos, a visibilidade caiu para quase zero. Eu podia sentir o cheiro úmido e terroso da floresta, mas não via nada além do branco denso ao meu redor. Tentei usar o rádio para me comunicar com a estação, mas o sinal estava cortado. Eu não estava perdida, conhecia o caminho de volta, mas a sensação de isolamento era sufocante. Foi então que eu a ouvi. Um som. Não era o vento, nem o farfalhar de folhas. Era um sussurro, suave, quase inaudível, que parecia vir de dentro da própria neblina. Era uma melodia, triste e etérea, como um canto de ninar distante. Eu parei, tentando identificar a origem. Minha mente científica buscava uma explicação. O vento passando por alguma formação rochosa, um animal desconhecido. Mas o som era diferente. Tinha uma qualidade quase humana, mas sem ser. O sussurro se intensificou e a melodia se tornou mais clara, quase como um canto de sereia. Eu senti um arrepio na espinha e não era pelo frio. Havia algo naqueles sons que me puxava, me atraía. Eu, contra a minha própria vontade, comecei a andar na direção de onde o som parecia vir. Minha lanterna cortava a neblina, revelando apenas o branco e as silhuetas das árvores. De repente, a melodia cessou. O silêncio que se seguiu era mais aterrador do que qualquer som. E então eu a vi. Uma forma, uma silhueta esguia, alta, pairando na neblina à minha frente. Não era uma pessoa, nem um animal. Parecia feita da própria neblina, com contornos suaves e translúcidos, como se a névoa tivesse ganhado uma forma quase humana. Não conseguia distinguir um rosto, apenas um véu branco que se movia, mas eu sentia uma presença. Uma presença antiga, fria e extremamente poderosa. Meus instintos gritaram para eu correr, mas meu corpo estava paralisado. Eu não conseguia mover um músculo. A dama da neblina, como a chamavam os ribeirinhos, estava ali, na minha frente. Ela não se moveu, apenas pairava, e eu senti um frio ainda mais intenso. Não era um frio físico, mas uma sensação de desespero, de solidão infinita, que parecia emanar dela e invadir minha mente. Então a melodia recomeçou, mais alta agora, mais penetrante. Não era mais um sussurro, mas um canto que parecia vibrar dentro do meu peito, fazendo meus ossos tremerem. Era uma canção de dor, de perda, de séculos de solidão. E eu, de alguma forma, sentia cada nota, cada emoção. Minha mente científica tentava lutar, tentava encontrar uma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Aquilo era algo que não pertencia ao meu mundo, ao meu conhecimento.
A dama da neblina estendeu uma mão. Não era uma mão sólida, mas uma formação translúcida de névoa, com dedos longos e etéreos. Ela parecia me chamar, me atrair para si, para dentro do seu manto de neblina e de sua melodia de dor. Eu senti um puxão, uma vontade incontrolável de ir até ela, de me perder naquele abraço frio e etéreo. Minha mente estava sendo invadida. Minhas defesas racionais desmoronavam. De repente, ouvi um grito distante. Não era um grito de terror, mas um grito de alerta, de humanidade. Era a voz de um dos técnicos da estação, o João, que provavelmente havia saído para me procurar. O canto da dama da neblina vacilou. A melodia se tornou dissonante e a figura translúcida tremeu, como se fosse um reflexo na água. O grito de João, repetido, parecia quebrar o feitiço. A dama da neblina recuou, desfazendo-se na própria névoa. A melodia sumiu e o frio intenso começou a diminuir. Em questão de segundos, ela havia desaparecido completamente, deixando apenas o cheiro úmido da neblina e a minha própria respiração ofegante. João me encontrou minutos depois, pálido e assustado. Ele havia me chamado várias vezes pelo rádio sem resposta, e o silêncio da neblina o havia assustado. Eu não conseguia falar. Apenas apontei para o local onde a dama havia desaparecido, mas ele não viu nada. Para ele era apenas neblina. Voltamos para a estação. Eu tentei explicar o que tinha acontecido, mas minhas palavras pareciam vazias. Eles me olhavam com preocupação, achando que eu havia sofrido de hipotermia ou alucinado. Eu não os culpo. Ninguém acreditaria. Mas as imagens estavam gravadas na minha mente. A forma translúcida, a mão etérea, a melodia de dor. Nos dias seguintes, a neblina na Serra do Aracá voltou aos seus padrões normais. Mas para mim, nada voltou ao normal. Eu não conseguia mais olhar para a neblina sem sentir um arrepio. À noite, eu sonhava com a melodia, com a mão estendida e acordava com o coração disparado. Eu via sombras nos cantos da estação, sentia o frio inexplicável, mesmo no calor tropical. Abandonei a pesquisa e voltei para a cidade. Eu disse que não estava bem e eles aceitaram. Mas a verdade é que eu não conseguia mais trabalhar com a lógica fria da atmosfera. Minhas previsões pareciam banais diante do que eu havia testemunhado. Eu nunca mais voltei para a Serra do Aracá. Sei que a Dama da Neblina ainda está lá, pairando nos picos, cantando sua melodia de dor para quem se atreve a se perder em seu manto. Eu não busco respostas, não mais. Eu apenas desejo esquecer, mas sei que isso nunca vai acontecer. Então, se você um dia estiver em uma região de serra e a neblina descer tão densa que te engolir, preste atenção. Se você ouvir uma melodia triste e suave e sentir um frio que não é do ambiente, fuja. Nem toda neblina é apenas água condensada. Algumas guardam segredos antigos e algumas, como a Dama da Neblina, esperam por uma visita. E essa visita pode ser para sempre. Se você também acredita que há coisas inexplicáveis à espreita, junte-se à nossa comunidade de corajosos. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com aquele amigo que se diz destemido. Quem sabe o que a Amazônia nos revelará a seguir.